E aí, debochados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Silvestre e nesse terceiro episódio do Senta que Lá Vem Close, a gente vai contar a história da Tatiane, que foi do pulso quebrado ao coração partido, e onde a traição e a insegurança masculina se misturam em uma fofoca babadeira. Mas antes de mais nada, se você gosta de fofoca, de reacts e da minha humilde opinião, deixa sua inscrição aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso nos ajuda demais a continuar criando conteúdo para vocês toda semana. Me segue também nas outras redes sociais, que os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ter sua história contada aqui no Senta que Lá Vem Close, manda um e-mail pra gente com um título bem babadeiro, que a gente vai ler e entrar em contato com você assim que possível. Você também pode mandar na DM do Instagram, na DM do meu Twitter, falecido Twitter, né, o novo X. Você também pode ajudar no crescimento do canal com um Pix pra gente estar investindo em melhorias, nos upgrades e também na produção de conteúdo semanal para vocês. Agora senta que lá vem close. Bom, a Tatiana, ela mora numa cidade vizinha aqui de São Paulo, né, ali pelo ABC, e ela tava muito animada porque ia ser o aniversário de 30 anos dela, e ela ia sair pra comemorar com os amigos. Ela tinha acabado de sair de um casamento de 10 anos, então tudo que essa mulher tinha era sede de liberdade. Ela vestia um vestidinho curto, um saltão 15, bem fininho, e foi pra noitada com os amigos. Ela tava se sentindo uma grandíssima gostosa e tava pronta pra comemorar sexta, sábado e domingo. Quando ela e os amigos chegaram no bar, ela deixou a bolsa na mesa e fez o que todo fumante faz, foi procurar o fumódromo. No fumódromo tinha uma rampa de acesso que você subia e dava para um espaço aberto ali do bar onde eles estavam, onde a galera podia fumar à vontade. Só que nessa rampa de acesso, ela se desequilibrou do seu saltão 15 finíssimo e caiu. E aí ela até me disse, né? Se eu nem tinha bebido, eu tinha acabado de chegar no bar, fui fumar meu cigarrinho e já me estatelei no chão. Agora vocês imaginam essa mulher se ela tivesse bebido. O que ela não ia ter feito? Ela ia ter quebrado o bar inteiro. E com saltão 15 ainda, pra você curtir, cara. Ai, eu não entendo porque mulher gosta de fazer isso, mas beleza. Já no início da festa, virou um enterro. Na verdade, virou um caso médico, né? Porque a Tatiana teve que ser levada para o hospital, ficou 5 horas na espera pra ser atendida. Quando foi atendida, descobriu que tava com o pulso quebrado e pegou 90 fucking dias de afastamento do trabalho. E é isso, entrou na caixa. 90 dias? Nisso ela se viu trancada em casa, sem nada pra fazer, com o pulso quebrado, sem marido. Então a oficina do diabo começou a trabalhar e tudo que essa mulher fez foi ficar na internet. Nisso, o Facebook ainda tava muito em alta na época. E ela entrando em grupo ali, né, nas comunidades pra viçar mesmo, não tinha o que fazer, né, foi caçando. Encontrou um grupo que ela falou que não lembra direito o nome, mas era tipo assim, conheça pessoas. Ela, como não tinha pensado em Tinder, essas coisas, foi lá, entrou nos grupos. E nisso, em um desses grupos, ela viu que tinha um cara que interagia muito, que comentava muito, parecia muito inteligente, todos os comentários dele eram muito bem escritos, e isso chamou a atenção dela. Ela respondeu alguns comentários dele, ele respondeu os comentários dela, logo eles se adicionaram e começaram a conversar ali pela DM do Facebook mesmo. E ela falou que rapidinho ficou encantada. Rapidinho ali na conversa, o cara escrevia bem, tinha bom papo, sabia falar, mandou até áudio já no início, o que deixou ela, né, ali, ó, que tava com fogo, toda pronta pra se doar, pra se dar. Ela deixou isso ouriçada, né? Ela, né, atiçou. E isso, quando ela falou, me lembrou muito os fakes do Orkut. Porque na época que eu comecei a usar a internet, que ainda tinha Orkut, a gente fazia muito isso, de ter uma comunidade lá. Eu tinha um fake do Poncho, do RBD, e conversava com o povo pelo comentário lá. A gente ia, trocava ideia, depois se adicionava, conversava ali pelo MSN, mas era o jeito de conhecer pessoa além do bate-papo da UOL, que uniu muita gente, separou muita gente também. Ai, que saudade do Orkut. Ele não ia voltar? Estamos esperando aí. Cadê o Orkut que não volta logo? E assim, os fakes do Orkut, na minha época, pelo que eu lembro, tinha fake de tudo que era artista. Você que é geração Z provavelmente não sabe o que é Orkut e muito menos o que é um fake, né? Não sei se existe fake até hoje, mas fake bombava. E aí, só pra contextualizar, né? Então eu gostava muito do Afonso, do Poncho, do Rebelde, da RBD. Então eu
editava as fotos dele. Foi fazendo fake que eu aprendi a usar o Photoshop, editar vídeo e tal. E aí eu gostava muito dele. E aí eu editava as fotos dele, fazia umas montagens, uns negócios. Então, foi ótimo pra mim o fake por causa disso também. Mas você que é novinho provavelmente não conhece. Eu até tenho uma amiga até hoje, a bestona Gabriela. Um beijo, Gabi, que deve me ouvir. Espero que esteja me ouvindo. Deixa aqui nos comentários se você estiver me ouvindo, bestona. Que a gente se conheceu pelo fake. Tinha até uma comunidade famosa que é a ANF, Agência de Namoro Fake, que uniu gente pra caramba, fez muita amizade. Mas na minha época de fake, eu acho que hoje eu só tenho contato com a Gabi mesmo. Enfim, voltando pra Tatiana, aquela que é o foco da história, a única coisa que ela não fez, e aí eu acho que ela foi primária no flerte, foi abrir a foto de perfil do cara grande pra ver e ir lá fuçar as fotos, que ela tava tão encantada pela conversa dele que não passou isso pela cabeça dela. Mas quando ela abriu depois de umas semanas, ela tomou um susto. Eu até anotei o que ela falou. Ela falou assim: era o homem mais feio que eu tinha visto na vida. Ele tinha 40 anos, mas estava acabadíssimo. Eu tava toda gostosa, me querendo, e ainda pensei, ele é feio, mas é legal, vou dar uma chance. E assim o cara chamou ela pra sair e ela aceitou. E assim, achei ela muito honesta, né? Dando chance pra um feio, que ela falou, né? Que ele era horrível, horroroso, das palavras dela. E não é todo mundo que faz isso não, tem gente que já vê que a pessoa é feia, já dá bloco e não quer nem saber, mas ela tava bem animada com o papo do cara. Eles marcaram de se encontrar em um bar de rock, a conversa foi boa, tudo fluiu, ela até ignorou o fato dele ser muito, muito feio, mas... porque o que tava chamando a atenção dela ali naquele date era que o cara tava mamando uma garrafa de uísque. E aí ela pensou o quê? Que não ia dar em nada, que ela ainda ia voltar sozinha pra casa, né? Porque o cara tava mambaçando muito, ele tava mamando a garrafa. Ali no bar mesmo, eles deram uns beijos, né? Eles já estavam meio altos. E ela não queria sair no 0-0, porque ela já tinha se emperequetado todo, tinha se depilado, tinha feito a chuca, tinha feito o diabo. Então ela tava pronta. Se rolasse, rolou. Ela pensou que não ia rolar, né? Porque o cara tava bebendo demais, mas acabou que rolou. A coisa esquentou e ele chamou ela pra ir no motel. Como ela já tava com umas na cabeça, ela topou. E aqui ela enfatizou bem pra mim que esse foi o primeiro erro dela. Pra mim o primeiro já foi não ter aberto a foto lá no perfil do Facebook. Tati, desculpa, beijo. E outra, você já vê que o cara tá mamando uma garrafa de uísque. Você tem certeza que ele vai dar conta de te levar pra um motel? Ô, amiga, você tava muito doida na carência, hein? Puta que pariu, que ódio você. Muito, muito fogo na bacuria. E aí, gente, eles foram pro motel, mas o motel era um cativeiro, uma pocilga, um lixão da mãe Lucinda. Ela falou que fedia a mofo, era tudo feio, tudo velho, tudo acabado. Ela tava mamada, ela não tava entendendo o que tava acontecendo ali, mas ainda assim, a nossa guerreira foi pros finalmente com o macho. Você acredita? Eu não acredito. E ela até disse que ele tinha um dote ok e que pra ela não importa o tamanho do martelo, mas sim se o cara sabe martelar. Só que o cara... peraí, vamos parar de chamar ele de cara, vamos dar um nome. O que vocês acham de, sei lá, Roberto? Primeira coisa que passou na minha cabeça. Roberto. Só que o Roberto não sabia martelar, meu Deus! Quanto erro numa noite só, mulher! Que ódio dessa bicha. Ele era todo sem jeito, todo... Enfim, resumindo, não sabia fazer amor intenso. Não sabia, foi ruim, foi tenebroso. Nossa, tô falando isso aqui com vontade de dar um tapão na sua cara. E sabe o que é o pior? Ela tava lá, né, com fogo e tal, ela queria morder, beliscar, puxar, apertar, e o cara reclamava de absolutamente tudo. Por que você foi pro motel com ele? E aí eu perguntei, né, por que diabo que você foi, né? Que ódio. E ela me respondeu que ela, apesar de ele ser todo estranho, ele era inteligente, que isso deu um T grandão nela. Não sei se eu sou tão mente aberta assim pra, depois de todos esses adjetivos qualitativos aí de cara não é bom em nada, reclama de tudo, mamou uma garrafa de uísque, te levou pra um motel chinfrim. E tu ainda... olha, Tatiana, a história já começou toda errada. E aí, eles fizeram o que tinha pra fazer e dormiram. Como os dois estavam de carros, eles foram manguaçados pro motel, não façam isso. Eles combinaram de parar pra se despedir. E assim, não entendi por que vocês fizeram isso. Não dava pra se despedir no motel, tinha que parar no estacionamento pra se despedir ainda depois de uma noite tenebrosa dessa, mulher. Tome vergonha na sua cara. Ou se dava ali, já deu mais do que devia ter dado pra esse macho feio. E ainda vai, nossa, vou andar até a
a puta que eu pariu pra dar tchau pra ele. Dá tchau ali. O que tem de dar tchau ali? Tudo isso é romance? Ainda ia falar, cara, depois pelo Facebook tinha que dar tchau ali. Ai, nossa, me irritou. Aí os dois desceram do carro em um estacionamento, se abraçaram, trocaram um beijinho. Ele pegou ela bem pela cintura e falou assim: você tá boa. Aí ela: Eu tô boa do quê? Tá boa de ser minha namorada. Nossa, eu acho que a Tatiana aí viu estrelas. Foi a melhor parte do dia dela. Sabe por quê? Sabe por quê? A Mona toda sem graça, não respondeu nada, mas se achou a última bolacha do pacote. Mas ele também tava se achando a última bolacha do pacote, né? Porque aí ele vê um mulherão daquele dando trela pra ele, que era um canhão, que segundo ela dava até vergonha de apresentar pra família. E assim, gente, isso foi ela falando, tá? Tô só reproduzindo a fofoca que eu recebi. E é claro que o cara vai se achar. E aí imagina eu que tô aqui toda simplesinha, camponesa, e vem o Poncho me dar uma ideia. Eu com essa lata aqui. Até eu ia estar me achando a última bolacha do pacote, minha filha. E assim, cada um com seu crush. Aproveita e deixa nos comentários qual que é o seu. E o tempo passou, o Roberto pediu a Tatiana em namoro. E aí, gente, a gente sabe o que ela falou, né? Ela falou sim, e do sim pra frente foi só pra trás. Eu tô com ódio dessa menina. Ai, como que pode? Nossa, não teve nenhum atrativo físico, mas ela se atraiu pela suposta inteligência do cara. O cara não era bonito, não tinha uma boa performance pra fazer amor intenso, era um ogro, era escroto, não gostava de toque, e ela ainda disse sim. Ai, mulher, ai, vamos julgar. Ai, não, mentira, sem julgamento, sem xingar a Tatiana aqui, tá? Ela tava emocionada, respeita ela. Mas eu quase parei de falar com ela depois que eu li essa história. E sabe o que é pior? Aí uma parte mais íntima da fofoca. Ela falou que pra ele, né, pra eles praticarem um amor intenso. Nossa, eu tava muito desenquadrado. Ela falou que pra eles praticarem um amor intenso, ele ainda tinha que tomar Viagra. Ou seja, o cara era borracha frouxa, sabe? Ela descreveu assim, ele tinha borracha frouxa. E assim, gente, nada contra, é super comum ter disfunção erétil, tal, beleza? Mas, né, é um combo. Você pode ter disfunção erétil, mas ser uma pessoa incrível. Na hora do amor intenso, sabe fazer outras coisas pra agradar, mas o cara não tinha isso. Essa menina precisava urgentemente passar por um terapeuta. O tempo passou, né? Eles continuaram aí no namoro. E aí, um dia o Roberto falou assim pra ela: olha, amor, vou lá na casa da minha mãe, já falo com você. E pra ela, suave, né? Normal, beleza, vai lá. Como eles não moravam perto, ela não tinha conhecido ainda a família dele. Eles moravam meio distante, era um tempinho de carro. No outro dia, ele falou que ia jantar no Outback, porque a mãe dele não tinha feito comida e ele tava com vontade. E a Tatiana super tipo, não, vai lá, isso aí. Vida que segue, né? A gente tá junto, mas é isso, é o que dá pra viver, tem que viver. Ele era muito atencioso, ele tava sempre mandando foto do lugar onde tava, o que tava comendo, o que tava fazendo, fotinho, uma selfie. Então, ele era uma pessoa atenciosa de alguma forma, sabe? E aí, conforme o ano foi ardendo, a Tatiana, ela trocou de carro, ela comprou um carro novo. E o mimo dela do carro é que ela colocou um perfume da Britney Spears no carro. Personalizou o painel, era tudo rosa, uma patricinha de Beverly Hills. Ela até deu um nome pro carro, o carro chamava Peludo. O Roberto também tinha um carro, que era um modelo um pouco mais velho, e que sempre deixava ele na mão. E como esse carro dele não funcionava, ela começou a deixar o Peludo com o Roberto para que ele pudesse se locomover e trabalhar e tal. E quando ela precisava, ela ia de Uber, né, de aplicativo, ver o cara lá na casa dele. Ai, gente, aqui, ó, pra mim é muita falta de terapia isso, viu? Puta que o pariu. E quando o carro tava com ele depilava o peludo, ele tirava as pelúcias que ela tinha lá, a frescura dela, virava um carro de macho normal, né, um carro padrão, digamos assim. E aí, na hora que eu tava falando com ela aqui sobre a história, eu tava já quase saindo no soco com ela. A gente já tava quase saindo no murro, porque eu já tava ficando sem paciência. Por que ele tinha que tirar as coisas dela do carro dela? Ela empresta o carro e ele ainda quer que fique do jeito dele? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? O Roberto ficou desempregado em um certo momento da vida dele. E aí a Tatiana, como é a Madre Teresa da Raposo Tavares, falou que não, querido, pode usar o Peludo pra fazer uns freela aí. Vai ser o motorista de aplicativo, o motorista de Uber, faz o 99 aí.
tranquilamente no peludo depilado, né? Porque ele depilava o peludo. E ele, gente, falido, fudido, mal pago, sem desempregado, todo lascado, topou e falou assim pra mim. Ele tava todo fudido de dívida, morava com a mãe, que alguns dias não deixava sair de casa ou dormir fora. Ele até tinha um apartamento, mas estava vazio porque estava todo cagado de dívida. Aí você vai e empresta seu carro pra ele. Põe gasolina pra ele trabalhar. Me manda um pix aí, amiga. Me manda um pix, eu preciso trocar a minha webcam, eu preciso de um estúdio. Puta que pariu. Eu fiquei incrédulo ouvindo essa história. Incrédulo. Mas vamos continuar que não acabou não. Vocês acham que é só isso? Não acabou. Quando a Tatiana completou 31 anos, novamente em seu aniversário, ela resolveu comemorar em outro barzinho, dessa vez sem salto 15. E com um vestidinho mais comportado, que agora ela tava com o Roberto e tal. E beleza. Ele veio lá das Cafundós de Judas, da onde ele tava, do interior, deixou o carro dele aqui em São Paulo, onde a mãe dele morava, aquele carro velho que ele tinha, foi pra casa da Tatiana e de lá eles foram com o peludo, que já tava mais depilado do que tudo, pro barzinho em Pinheiros. Lá no bar, dessa vez ela não quebrou o pulso, foi tudo ótimo, os dois se divertiram com os amigos, só que ela se preocupou com uma coisa: se os dois encheram a cara, quem ia levar o carro? Então já tava um pouco mais consciente a Mona, né? Já devia ter feito uma terapia aí nesse ponto. Porque no primeiro ano tava dirigindo bêbada, mas pelo menos agora já tá mais consciente. Como ela tava com medo porque ele ainda ia voltar pro interior com o peludo, ela falou: ai, dorme lá em casa, né? Pra gente poder descansar, o álcool descer, amanhã cedo você vai. Mas o Roberto falou pra ela que não, que ela já sabia que a mãe dele não gosta, que ela ficou muito preocupada. Ai, gente, um marmanjo de 40 e todos anos é embaçado. Embaçadíssimo esse papo da mãe não dormir porque ele não chegou em casa, sabe? Um jumento velho desse sendo controlado pela mãe como um adolescente, ai, não tem paciência. Pra mim tá muito mal contada essa história. E o que eu tô estressado contando isso pra vocês, que olha, ai, vamos continuar. Não, pera, porque ó, vou contextualizar melhor pra vocês. Imagina assim, você vai sair de Pinheiros, altas horas da noite, tá? Ele devia ter se programado pra dormir lá, né? Ele devia ter se programado pra passar a noite por ali. Ele sabia que ele ia beber, ele achava que a Tatiana não ia beber no aniversário dela, conhecendo a namorada que tem. Nem que eles fossem pra aquele motel Velpô de novo, né? Dormisse num drive-in, não sei, gente. Achei muito irresponsável a Tatiana nessa época da vida dela com esse macho ainda. Mas enfim, ele levou ela pra casa, pegou o peludo e ó, meteu o pé. Em casa, a Tatiana se preparou, né, pra dormir. Quando ela pôs a cabeça no travesseiro pra dormir, ela recebe uma ligação de Roberto, desesperado, porque foi parado numa blitz. Vocês acreditam nisso? Quem poderia prever que teria uma blitz na Dutra? Aí lá vai Tatiana importunar a mãe dela altas horas da manhã, pedindo pelo amor de Deus que a mãe dela fosse lá, porque ela também tava com muito álcool na cabeça, resgatar o boy. E a mãe dela foi. E assim, se fosse eu já ia me preparando pra fazer um show maior do que o da Madonna em Copacabana, maior do que o da Lady Gaga, porque o que esse macho ia ouvir não tava escrito. Com essa parada na Blitz, o Roberto perdeu a habilitação e com isso, né, perdeu o frila que ele tinha de fazer Uber. Vocês acreditam? A vida continua ardendo, a Tatiana, mesmo depois de tudo que passou, continuou gamadíssima no Roberto, ele sempre fazendo péssimas escolhas e ela sempre apoiando. E em um final de semana, os amigos do Roberto chamaram ele e ela pra descer pra praia e eles toparam, né, ela bancando toda a viagem, como sempre. E assim, gente, eu não tenho nada contra ela bancar a viagem, mas o cara não precisa de um ebode, um negócio aí, não tem algo certo. A gente só ouviu ele tendo péssimas escolhas e ela apoiando essas péssimas escolhas. Gente, eu não consigo respirar pensando em como que ela tá aguentando, como que ela aguentou passar por tudo isso. Como que ela foi cega, né? Mas continuemos. Como o Roberto estava sem habilitação, aí lá vai a Tatiana sair lá da ABC, passar na casa do Roberto pra pegar ele, pra depois eles descer pra praia. E só nesse dia que ela foi conhecer os amigos do Roberto de fato, e eram pessoas super legais, trataram ela super bem. Quando eles chegaram no apartamento desse amigo deles, eles estavam num quarto separado, sozinhos. O Roberto falou que ia tomar banho, deixou as coisas dele ali e a Tatiana aproveitou para descansar da viagem, né, que ela deu. Durante o descanso ali dela, ela começou a ouvir os pensamentos intrusivos
que um deles foi: e se você olhar o celular dele? Pega ali, ó. Ele tá ali, ó, dando sopa. Dentro da mala. Pegue lá. Pois Tatiana ouviu e pegou o celular dele. Ela falou que chegou, já tinha tomado um uísque, um negócio ali pra calibrar. Então assim, gente, a nossa amiga gosta de uma cana e já tava, né, com o Tico e o Teco animados por uma confusão também. Aí ela pegou o celular, ela sabia a senha, sabe? Tudo normal. Ela abriu o aplicativo de mensagem e pensou: nossa, eu sou uma pessoa horrível por estar fazendo isso. Mas continuou. Em 2 anos ela nunca tinha feito nada desse tipo. Ela nunca desconfiou que o Roberto traísse ela ou de qualquer coisa assim. Mas como ela já tava ali, né, com o celular na mão, ela foi na barra de pesquisa e botou um coração, um emoji de coração. Pim! E aí vocês estão sentados? Porque é como diz o ditado, quem procura acha. E ela achou. Apareceram várias conversas que ele tinha com garotas de programa, as minas do job. Era ele chamando elas de amor, pedindo nudes, perguntando se elas queriam lingeries. E outras coisas que ela falou que são muito nojentas para que ela comentasse, né, nessa nossa história. Pelo menos ela nos privou disso. E aí eu não consigo imaginar, tendo esse parâmetro, o que ela leu de tão horrível. Queria saber? Queria saber. Mas não perguntei porque fiquei assim, né? Mentira, eu imagino assim o que ele pode ter pedido. Vamos continuar. Aí ela pegou o celular dela rapidinho, bateu umas fotos, né? Porque não dava tempo de tirar print. Então ela bateu umas fotos ali do número das meninas, das conversas, pra ter provas do crime. E nessa hora ele saiu do banheiro, chegou no quarto e perguntou pra ela: O que você tá fazendo? E aí ela, muito fina, falou que tava muito tranquila ainda assim, né? Manteve a pose, falou: o que você acha? E aí eu já tinha, se fosse eu já tinha xingado toda a geração dele, toda a família dele, todas as encarnações dele. Já tinha inventado um graças a Deus que eu dei pro meu ex estando com você, só pra criar um trauma maior nele do que tava nascendo em mim, sabe? Era só pra equilibrar a balança do universo ali. E aí, gente, ficou um silêncio assim que dava pra cortar com a faca. Porque logo em seguida ela começou a questionar ele se tudo que ela fazia por ele não era suficiente. Por que ele tinha que procurar essas coisas na rua? Ele começou a se desculpar, falando que não, você é perfeita, que a culpa é toda dele, que ele que é um lixo. Realmente, Roberto, você é um lixo. Você foi um lixo, né? Aí ele chorou, se desculpou por ter nascido, mas pra Tatiana ali era o fim. Ele foi tentando se aproximar dela e ela afastando ele. E aí ela falando que ia embora, mas um amigo dele interviu, pediu pra ela ter um pouco mais de paciência, pra ela não subir a serra naquele estado, que era perigoso, que eles poderiam ficar em quartos separados. E ela se acalmou e resolveu que tudo bem, ela poderia, né, não queria sair dali com medo. Mas assim, gente, se fosse eu tinha dormido no estacionamento de qualquer lugar, sabe? Tinha passado a noite na rua, mas eu não tinha ficado naquela casa com aquele homem, não. Ela dormiu lá na casa, foi uma noite ok, ela conseguiu, né, dormir pelo menos, descansar pra subir a serra, acordou, tomou um café que o pessoal ali tinha feito e foi colocar as coisas dela no carro. O Roberto veio atrás dela e falou assim, eu vou até ler do jeito que ela me falou, porque foi engraçado, com muito respeito, tá, Tati? Muito respeito, porque eu fiquei nervosa, eu ri, mas eu fiquei nervosa, eu dou risada de nervoso. Por favor, não me deixa aqui. Não tenho lugar sobrando no carro de ninguém. E você quem tá me bancando. Como que eu vou voltar pra casa? Amado, não é problema nosso. Nossa, que otário. Não, aí vocês estão sentados pra que esse episódio aqui é pra pele ficar boa. Que o tanto de raiva que eu tô passando, não sei vocês. Foda-se, dá seus pulos. Você não deu seus pulos pra ficar com as putas? Dá seus pulos, você não deu seus pulos pra ficar com as meninas do job? Dá seus pulos aí, amigão. Oxi, problema teu, se vira. Ah, mas eu tô boa. Mas Tatiana não é assim. O que Tatiana fez? Ela falou, olha só o que ela pensou, tá? Olha só o que ela me respondeu quando eu questionei sobre isso. Como eu sou mãe, fiquei pensando na mãe dele preocupada com ele ali sozinho, sabendo que fui eu que levei ele. Por isso eu topei trazer ele de volta. Ai, amiga. Não dá, gente. O vídeo acaba aqui. Muito obrigada a todos que assistiram e nos vemos no próximo vídeo. Mentira. Vamos continuar porque... Ai, Mona, por favor, você é maluca? Você é doida? Nossa, sua autoestima tava no chão, no lixo, hein? Você não tinha autoestima. Você era a anti-autoestima, a personalidade da anti-autoestima pra aceitar um negócio desse. Mas Tiana aceitou.
beleza, vamos lá. Eles entraram no carro e seguiram viagem pra casa da mãe dele. Todos dois em silêncio, quietíssimos, assim, num ódio. Só dava pra ouvir o motor do carro, o vento, a chuva, os pássaros e pensamentos tenebrosos que ela estava tendo. Ela nem ligou rádio nem nada. Ela colocou um óculos escuro na cara, focou em voltar pra casa e não abriu a boca pra nada com esse homem. O Roberto, em um determinado momento dali da viagem, ele não aguentou o silêncio e começou a se justificar, pedir desculpa e falar que ele sabe que não tem justificativa, que não sei o que lá. Mas a Tatiana tava muito pistola e não respondeu. Não respondeu a nada do que ele falou. Continuou olhando pra frente dirigindo. E assim, gente, não sei. Eu ia querer jogar ele do carro. Eu já tô te levando, você tá me enchendo o saco. Eu ia abrir a porta do carro e empurrar ele. Ou abrir a porta e falar, desce. Encostava, desce. Deixa as coisas da sua mãe e você pega lá. Como você vai chegar lá é problema seu, tá? No meio do dia ainda, nossa, ele podia andar a pé. Lá de Ubatuba até São Paulo, rapidinho. Nossa, que ódio. Teve uma hora que ele começou a bater no carro e falou assim, me xinga, grita comigo, que não sei o que lá. Ela parou no acostamento, tirou os seus óculos e falou, eu vou te deixar na casa da sua mãe, que foi onde eu te peguei. E cale sua boca. Colocou os óculos, voltou a dirigir. Ele não falou mais nada, ela não respondeu mais nada. E aí, gente, ela deixou ele na casa da mãe dele e voltou pra casa se sentindo mal, se perguntando se ela era feia, se ela era gorda, se ela era errada da história. Sabe o que ela pensou? Olha o que essa mulher falou que pensou. Será que os amigos dele me achavam interesseira? Interesseira no quê? Interesseira no quê? Interesseira no quê? Interesseira no quê? Ó o Roberto jogando as coisas dele pro não volta nada, porque ele não tinha nada. Como? Você é interesseira, cara. Você sustentou ele por 2 anos. Como que você é interesseira? O cara não tem um carro pra andar. O apartamento dele tá sendo tomado pelo financiamento porque ele não paga as parcelas. Você sustenta ele há 2 anos, empresta carro, faz tudo. Interesse no quê? Nem bom de cama ele era. Você tinha interesse no quê? No quê? Meu Deus do céu. Terapia, é falta de terapia isso. Nossa, você se desvalorizou muito aqui. E, gente, eu tô desanimado, de ódio, de raiva. Mas vamos terminar esse episódio. E, gente, eu tô morrendo de ódio. Nesse episódio eu gravei com ódio, que fique bem ciente. Deixa eu até arrumar minha postura, que eu tô sentado igual. Vamos lá. Eu falei que tava morrendo de ódio e eu vou explicar pra vocês por quê. Porque vejam só, Tatiana voltou pra casa se sentindo muito mal, né? Interesseira, demos o conselho aqui pra ela. A semana ardeu, ela ainda se sentindo muito mal, resolveu ligar pra Roberto. E nisso que ela ligou pra ele, eles reataram. E veja só o que ela me falou. Sil, ninguém via que eu pagava a minha comanda e a dele no bar. Quando ele pedia baldes de uísque, eu quem pagava. Eu pagava motel e tudo. O povo acha que era ele quem me bancava, porque ele antes de ficar desempregado ganhava mais que eu. Pera, preciso tomar um ar. Me deu coceira. Então, né, amiga? Que povo? Tu também quer aparência, né? Tu também quer se amostrar. Tu também quer estar preocupada demais com o que os outros estão achando. Vive sua vida, mulher. Vive sua vida. Que é isso? Mas o povo acha que povo. Que povo? Você não dá satisfação pra ninguém. Nossa, fiquei muito pistola com você, dona Tatiana. Muita pistola. E outra, esse negócio de que ele ganhava mais, ele te mostrou um olerite? Você tem alguma prova que ele ganhava mais que você? Porque se o cara não tem o dinheiro pra pagar o financiamento do apartamento dele, pra pegar um Uber da casa dele pra sua casa pra ir te ver, como que você que é interesseira? Eu não entendi essa conta que você fez na sua cabeça, não, que você é interesseira. E ela podia ter terminado ali, né? Mas não, resolveu, abaixa a autoestima, resolveu ir lá e ir atrás do macho. Então vamos continuar, porque não acaba aqui. Vocês acham que já ardeu tudo que tinha pra arder? Não ardeu. O homem só existia, sabe? Era uma pessoa ali. Ele não fazia nada, não tinha nada. E toda vez que ela estava com ele, ela se sentia nada, sentia que não tinha nada, era uma pessoa vazia, sem emoção. Não sei por que você continuou com ele, Tati. Ela se afundou na depressão porque saía dos encontros com ele, chegava em casa, não jantava, não tinha ânimo, só chorava. Ela tava muito desesperada nessa relação. E aí ela tava fazendo o básico para sobreviver, né? Ela continuava trabalhando. No trabalho dela, ela durante o almoço ia pro carro dormir. E, mais uma vez, os pensamentos intrusivos dela falaram alto e falaram assim: será que o Roberto ainda tem contato
com as meninas do job? O que vocês acham? E aí, ela ali no carro dela resolveu ligar para um desses números. Corajosíssima, burríssima, mas corajosíssima. Amiga, desculpa por te ofender tanto. Não ofendam a Tatiana nos comentários, hein? Quero ver todo mundo sendo caridoso com ela, porque ela não estava bem nessa época. Ela ligou, né, para um desses contatos, vamos chamar de Bruna, porque pra mim, Bruna é o nome de Bruna Surfistinha e tal, enfim. Ligou pra Bruna e falou: Oi, Bruna, tudo bem? Aqui é a Tatiana, eu sou namorada do Roberto, eu vi seu número no celular dele. E aí, ele vai te ver? E aí a Bruna, com toda a calma do mundo, respondeu: Olha, moça, eu sinto muito por você. O Roberto vem toda semana me ver. Eu não posso ficar falando dos meus clientes, mas ele tá direto aqui comigo. Às vezes ele não quer nada, é só pra conversar. A Tatiana desligou, na hora agradeceu a Bruna, desligou e já engatou em outra ligação. Nessa segunda ligação, quando a menina ouviu o nome do Roberto, ela desligou na cara da Tatiana. A Tatiana não julgou, né, porque cada um seu cada qual, e ligou pra terceira menina, que vamos chamar de Jéssica aqui. Pela foto do WhatsApp, a Jéssica era muito bonita, tinha ali uns 25 anos, sabe? Tinha um cabelão preto até a raba, e tava com um vestidinho curto, sentado numa cama, então era uma mulher muito bonita. Na verdade, a Tatiana, ela não ligou pra Jéssica, ela mandou mensagem no aplicativo, a Jéssica respondeu, e aí elas começaram a trocar uma ideia. A Jéssica ficou muito surpresa quando ouviu o nome do Roberto, porque ela falou que conheceu ele na casa da tia, lá na casa da tia, e que ele nunca tinha falado que era casado, tinha namorada e tal. E ela falou que ela fazia, né, ela trabalhava na casa da tia como um bico, era um biquinho ali pra ela, mas ela tinha um CLT, ela trabalhava num shopping e que também fazia um freela à parte, que era atender clientes no estacionamento desse shopping, olha só. A Jéssica tinha 3 empregos quase, mulher visionária. E assim, eu em 1 hora lá do meu almoço, eu consigo almoçar, esquentar minha marmita, almoçar, lavar as coisas e no máximo na lojinha que tem ali, comprar um doce, sentar no lugarzinho que a gente tem ali e existir por 15 minutos. Imagina, Jéssica em 1 hora comia, atendia cliente no carro, essa sabe fazer a hora render. O Roberto ia ver a Jéssica no final do expediente dela. Geralmente eles jantavam e depois eles iam pro carro pra fazer o programa. E aí vocês lembram que lá atrás eu falei pra vocês guardarem uma informação, que o Roberto falou que a mãe dele não tava cozinhando, não tinha cozinhado, ele ia no Outback. E assim, ele ia direto no Outback pra Tatiana, isso era normal. A Jéssica, que é do time das fofoqueiras, falou o quê? Que ele levava ela, a Jéssica, né, uma vez por semana no Outback pra jantar. Olha só. E ele mandava foto pra Tatiana como se estivesse lá sozinho. Gente, olha, Roberto, muita cara de pau sua. Pra quem não tem um puto pra pagar um whisky pra Tatiana, tá gastando com o Outback, com as minas do job e com Jéssica. Parabéns. E aí a Jéssica até soltou a língua pra ela. Eu anotei aqui o que ela falou, ó. Eu estava o tempo todo com ele no Outback, mas ele falava que ficava no celular pra falar com a mãe dele. Inclusive, teve uma época que ele trocou de carro. Você chegou a ver? Aí a Tatiana falou, né? Obviamente que eu vi, porque o carro era meu. E aí Jéssica falou pra ela. Ah, pois ele me falou que comprou. E vocês transaram no meu carro? Tatiana perguntou e a resposta veio. Não fizemos de tudo. Às vezes ele só queria um botão. Às vezes nem queria. A gente jantava, ele me pagava e ia embora. Você sabe que ele toma remédio, então a gente conversava mais do que tudo. Olha, não fizeram de tudo, pelo menos, né? Isso, tá bom. E aí a Tatiana ficou tão pistola que foi caçar a Jéssica no Facebook do Roberto. No perfil dela, ela tinha outro nome, com foto com a família, a foto de capa do Facebook dela era um versículo de Bíblia e tudo. Como a Tatiana tava com muito ódio, ela entrou no perfil da Jéssica, achou o perfil do marido dela e, sem pensar 2 vezes, puxou o assunto, o cara respondeu e ela contou tudo pra ele. Eles trocaram o número de celular, se falaram pelo telefone e ela deu detalhes de absolutamente tudo pra ele. Tudo que a Jéssica tinha falado pra ela, ela falou pra ele. E ele até questionou se a Tatiana tinha ouvido tudo isso da boca da Jéssica. E ela afirmou que sim, mandou print da conversa que ela tava tendo no WhatsApp com a Jéssica e tudo. E ela combinou com ele o quê? Pra eles irem pegar os dois no pulo. Manter tudo debaixo dos panos e
e ir lá flagrar eles, pra armar uma arapuca, uma armadilha. A Jéssica tinha uma rotina na casa dela que o marido sabia que ela ia jantar todo dia X no Outback com as amigas. Então, esse dia X chegou e eles marcaram de dar o golpe, né? De flagrar os dois. Porque o Roberto falava pra Tatiana que ia jantar, né? Porque a mãe não fez comida e tal. E a Jéssica falava que ia encontrar com as amigas. Então, eles marcaram aí essa arapuca. Nisso, o dia ardeu. Passou-se umas horas, a Tatiana recebeu uma ligação da Jéssica, que só não chamou ela de bonita, porque de resto, minha filha, o marido da Jéssica não aguentou o rajadão, contou tudo o que eles tinham conversado. A Jéssica começou a fazer ameaças pra Tatiana e a Tatiana falou que não é justo com o marido da Jéssica, né? Que se ela no lugar dele gostaria que alguém avisasse. E a Jéssica falou que ia, matar a menina. E sabe qual é a pior parte da história? O que a Tatiana fez com o Roberto pós isso? Nada. Eles continuaram a relação como se absolutamente nada tivesse acontecido. E aí, gente, o tempo ardeu, o mundo ardeu, a vida ardeu e essa fofoca das meninas do job foi de arrasta. E o Roberto arrumou um emprego, vejam só. E que milagre, né? Depois de quase 3, 4 anos, arrumou um emprego que era lá do outro lado do Brasil, né? Lá em Simão, lá no norte do Brasil, que eu quero dizer. Um dia antes da viagem de mudança deles, eles dormiram juntos. E assim, eu não sei que droga que ela tava usando, ou se era a falta da droga que fez ela fazer tudo que ela fez com esse boy. Nessa noite, o Roberto falou pra ela que nem queria fazer amor intenso, só queria lembrar dos últimos toques dela, do cheiro dela. Olha só que o último romântico agora. E ela super topou, super achou que, vou deixar minha marca no boy aqui e tal. No outro dia, né, eles dormiram juntos, tal. No outro dia, a nossa santa Tatiana levou ele no aeroporto, falou: Roberto, por favor, não faça mais isso com ninguém. Porque eles não iam continuar o relacionamento, ela estando aqui em São Paulo e ele estando lá no norte do Brasil, que eu não lembro qual é o estado. Por isso estou falando norte do Brasil. E aí, tava todo um clima melodramático, né? Ele chorou e falou: Tatiana, eu queria muito que você me perdoasse. E aí, ela, né, respondeu o quê? Não te perdoo, vá tomar no seu cu, vá pro diabo que te carregue, espero nunca mais te ver na minha vida? Não. Ela falou: Roberto, você jamais terá o meu perdão. Sejam empáticos com Tatiana no chat, aqui nos comentários. Ela foi embora se sentindo o cocô do cavalo do bandido, se sentindo super mal. Não tinha mais nenhuma migalha de autoestima pra recolher. O choro foi livre enquanto ela dirigia. Dirige bêbada, dirige chorando. Olha o perigo. Muito perigo, muito perigo. Que bom que hoje ela não é assim, a gente vai chegar como ela tá hoje. E aí, vocês estão sentados? Que essa parte da fofoca é boa. Ela lá chorando, rindo, tal, não. O telefone dela toca. Ela pegou o telefone da bolsa, né, e no visor tava lá, sabe quem era? Roberto. Vejam só, Roberto ligando pra ela. Sabe o que aconteceu? O lindão perdeu o voo e tava ligando pra ela pra pedir ajuda. É isso. É tanto plot twist que eu tô tonto. Eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô preocupado com a saúde mental dessa menina e, olha, mas vamos lá. O que você acha que Tatiana fez? A Tatiana, de pronto, falou que não, que ele que dormisse no aeroporto, esperasse o voo da noite, desligou na cara do Roberto, jogou o celular pela janela do carro, parou num posto de gasolina e mamou o primeiro frentista que foi atender ela. Isso foi o que eu queria que ela tivesse feito. Porque foi só um delírio meu. Porque a Tatiana voltou e buscou o Roberto no aeroporto. Ela pegou o embuste, levou pra casa da mãe dele e no final do dia eles voltaram pro aeroporto. Como que uma pessoa se sujeita a isso? Tatiana do céu, nossa, você me estressou. O que você me estressou com essa história? Mas assim, depois disso, depois de toda essa tour, essa foi a última vez que ela viu o Roberto. Nunca mais soube dele. Ficou só com as sequelas e hoje ela faz um tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Porque deixou sequelas aí, esse babado
babado todo. Ela passou 3 anos sozinha, solteira, pós-Roberto, se cuidando da cabeça, mas hoje ela tá com um cara incrível, que ama ela, que é super parceiro, que é super fofo, que, né, sabe fazer amor intenso e trata ela como a princesa que ela é, que ela merece ser tratada. E aqui ela falou assim pra mim: Ele é mais inteligente que o Roberto, me trata com muito amor, carinho, super fiel, não bebe, não gosta de ficar longe de mim, não sai da noitada, mega parceiro, nunca brigamos. O único problema, tem uma ex-louca, mas estamos muito felizes. E eu tô aqui sem fôlego, sem acreditar no que Tatiana se sujeitou a passar na relação com o Roberto, hein? A Tatiana, ela é uma ótima pessoa, tenho certeza que nessa época ela também estava muito fragilizada, né? Após 10 anos de relacionamento e tal, então a carência acabou falando mais alto, ela não soube impor seus limites aos outros e o Roberto se aproveitou disso. Por isso que eu digo, se valorizem, se cuidem de vocês acima de cuidar dos outros. Tem um provérbio em Yorubá que o pai de santo falou pra mim, que diz o seguinte: Oxum lava suas joias antes de dar banho em seus filhos. Porque a gente só pode cuidar dos outros quando a gente cuida de nós mesmos. Então, cuidem-se. Oi, debochados. Gente, o que foi esse episódio? No começo tava ruim, e aí no fim parecia que tava no começo. Tatiana, eu espero muito que você consiga abordar todas as suas questões em terapia. Eu, como uma adepta à terapia, te aconselho fortemente. É incrível. Que bom que você se livrou desse embuste, e eu espero de verdade que isso não aconteça de novo na sua vida. Porque olha, você foi guerreira, mas que vontade de dar 3 tapas na tua cara. Você quer ver sua história brilhando aqui no canal? Então manda pra gente por e-mail, não esquece de colocar aquele título bem babadeiro, bem chamativo, que assim que a gente lê, a gente entra em contato com você. Aproveita, deixa seu like, deixa seu comentário, sem desrespeitar a Tatiana, né? Vamos nos impor e manter a educação aqui. E compartilha essa fofoca com os amigos, porque essa fofoca é boa e enaltece qualquer um. Se sentir no coração, manda um pix pra gente continuar aí investindo, né, na criação de conteúdo semanal pra vocês. Um grande beijo, nos vemos na próxima semana. Tchau!